Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente eu, Fausto Oliveira, com meu amigo Paulo Gala aqui na tela dividida, vamos para mais um episódio do Desconstruindo YouTubenomics. Essa tendência um pouco estranha que acontece no YouTube brasileiro de malversar, interpretar erroneamente, torcer até a coisa se adequar àquilo que você quer na sua cabeça, que existe no debate econômico que acontece dentro deste site, no YouTube, onde você está nos assistindo. Para desconstruir o YouTubenomics, nesse episódio a gente vai falar de uma frase que esse pessoal ANCAP adora repetir. É ANCAP com K, né? ANCAP com K, porque eles só fazem KKK, né? A gente estava brincando aqui antes da gravação começar, desde que começamos essa série, os ANCAPs nos descobriram e agora comentam nos vídeos, só que um escreve letra K 10 vezes, aí o outro vem para superar, escreve a letra K 25 vezes. E a gente fica lendo kkkkkk, e isso é tudo que a gente recebe de comentários. Mas vamos lá. Uma frase que os ANCAPs adoram bastante é imposto é roubo. Imposto é roubo, simplesmente assim. Não importa se com o imposto, afinal de contas, se mantém as escolas municipais funcionando, se compram cestas básicas para as famílias em hora de necessidade, não importa nada disso. É claro, não vamos passar a mão também, passar o pano, é claro que também tem impostos que vão para as arcas do Estado e ou acabam virando entesouramento em dívida pública de agentes financeiros, como também embolsado em dinheiro desviado. É claro, isso tudo a gente sabe. Mas nada disso autorizaria, em tese, você chegar e dizer que todo imposto sempre é um roubo, porque, afinal de contas, existem muitos retornos que a sociedade recebe, e isso é uma evidência que deveria ser ocioso, né? Evidenciar, expor a vocês. Mas vamos lá. Dito, então, que os ANCAPs têm essa noção de que imposto é roubo e ficam muito indignados quando vão pagar os seus impostos, eu pergunto, Paulo, você concorda que imposto é roubo? Não, eu não gosto de pagar imposto, acho que ninguém gosta, né, Fausto? Imagino que você também não goste, né? Claro que ninguém gosta de pagar imposto. Agora, daí você concluir que o imposto é roubo é um salto muito grande. Tem várias maneiras de pensar isso, né? Se mais nada, falar que é um prazer estar aqui conversando com você, com todo mundo que nos ouve, e dizer que essa série está muito divertida, eu tenho me divertido muito, ainda não coloquei lá no meu canal, vou colocar, mas realmente tá bem divertido. É aquilo que a gente sempre diz, né? Esse povo só existe no YouTube, ninguém leva a sério essas pessoas fora do YouTube, né? Com um gato pingado perdido aqui e acolá, que eu não vou citar nomes para não constranger, mas na academia, na universidade, nos governos, mundo afora, né? Não existe, ninguém leva a sério. Mas eu acho que é importante desmontar esses mitos, né? Ou essas ideias que são circuladas por aí, especialmente para quem segue economia e aprende economia nas redes sociais, que esse é o lado bom dos ANCAPs, né? Que ficam falando kkk, mas pelo menos eles divulgam as ideias econômicas. Essa do imposto é roubo, eu acho que é um pilar importante para a gente entender como funciona a vida em sociedade, né? Lá atrás, os filósofos políticos e filósofos morais tinham uma ideia interessante, que é a ideia de que o homem é lobo do próprio homem, ou seja, o homem deixado por si só, ele acaba se matando, né? É claro que um homem não vai matar todos os homens, mas a gente há de convir, Fausto, que o convívio social não é algo trivial e que as pessoas não se entendem voluntariamente. Uma maneira de pensar nisso, de entender isso, é pensar nos tribunais. Por que existem tribunais e por que existe a justiça? Ela existe porque as pessoas não dão conta de chegarem em acordos a partir de uma relação bilateral, né? Você não consegue se entender com o seu próximo. Então precisa de um terceiro regulador dessa relação. É isso que é o sistema jurídico, né? O sistema judiciário e no limite é isso que o Estado faz. O Estado, ele regula a vida em sociedade. Ele diz o que é permitido e o que não é permitido. E o imposto é o quê? O financiamento dessa coletividade ou o financiamento dessa vida em sociedade. Isso não é de agora, isso é lá de trás, né? Por exemplo, estou assistindo o Marco Polo, né? Demorei muito para assistir, fantástico no Netflix. Quem não assistiu, assista. Se você quer se sujeitar à regulação do Kublai Khan, que regula a rota da seda, como o comércio é feito, o que pode, o que não pode, o que é criminoso, o que não é criminoso, e ele vai usar os exércitos dele para proteger isso, você tem que pagar impostos ao Kublai Khan. Então, se você quer viver na sociedade da Mongólia, do Kublai Khan, naquele período, você tem que se sujeitar aos impostos que ele te impõe. Né? Se você quer viver no Brasil, você tem que se sujeitar aos impostos que o Brasil te impõe para regular a sociedade brasileira. Mesmo vale para a Nova Zelândia, que é um país que eles adoram. Veja que a Nova Zelândia tem muitos impostos, Fausto. A Austrália tem muitos impostos, a Estônia tem muitos impostos, né? Então, e tem muitos impostos porque o governo vive disso, é isso que sustenta essa entidade que a gente chama de governo
E eu estou destacando só um aspecto aqui, que é o aspecto da regulação, da interação entre agentes econômicos, né? Poderíamos falar de N outros aqui, que a gente sempre fala, tanto no seu canal como no meu canal, de investimento público, de garantia de saúde, de garantia de educação, de redução de desigualdade econômica, que são todos objetivos públicos que o mercado, por si só, não é capaz de atingir. O mercado tem coisas que ele faz maravilhosas, de inovação tecnológica, de avanço produtivo, de aumento de produtividade, né? E a gente fala muito disso nos vídeos também. Mas tem coisas que o mercado não faz. Quando o mercado não faz, o Estado é chamado à baila para fazer, né? E o exemplo talvez mais óbvio é a infraestrutura, né? Construção de pontes, estradas, aeroportos, né? Então, o imposto é o custo de se viver em sociedade. Você não precisa viver em sociedade, você pode ir embora, vai para a floresta, vai para o fim do mundo, vai para a Antártida, vai até para aquele outro lugar que você quiser, né? É uma decisão sua. Mas se você quiser viver em alguma sociedade minimamente organizada, você terá que pagar imposto. Esse é o custo da vida em sociedade, porque esse recurso será utilizado para regular, é como condomínio, né? Os prédios não têm condomínio, você não paga condomínio, então o condomínio sustenta a estrutura do prédio, o funcionamento do prédio, é a mesma coisa, você pode imaginar que o raciocínio é parecido, né, Fausto? É claro, isso aí é uma obviedade, assim, eu fico até um pouco, até meio besta da gente precisar fazer um vídeo para explicar uma coisa tão básica, né, que na verdade é tema de, sei lá, do primário, né, do primeiro segmento escolar. Educação moral e cívica. Minha filha com 7 anos já está estudando isso. Pois é, né? Ainda existe moral e cívica na escola? Existe, o meu filho chama não de tem, ciências sociais. Tá, exato. No nosso tempo era educação moral e cívica, realmente. Nós somos ainda filhotes da ditadura, né? Como dizia o Brizola. Exatamente. Mas, Paulo, a questão aí, vamos tentar entrar numa parte mais econômica mesmo, da teoria econômica em relação ao tema do imposto, porque nós estamos vendo aí um ressurgimento da ideia de que da chamada MMT, a teoria moderna da moeda, que quebra com o paradigma da TQM, que é a teoria quantitativa da moeda, ou seja, não existe a correlação direta entre quantidade de lastro, quantidade de riqueza armazenada e moeda em circulação. Essa relação é móvel, não é? Então não existe o tal do metalismo antigo que colocava uma relação rígida entre uma coisa e a outra. A partir do momento que a moeda é fiduciária, se estabelece uma relação de confiança entre o usuário da moeda, que é a sociedade, e o emissor da moeda, que é o governo. E aí, a partir desse momento, você cria possibilidades do Estado injetar mais recursos na sociedade ou retirar mais recursos da sociedade de acordo com interesses que podem variar. Numa situação de guerra, por exemplo, ele certamente terá que retirar recursos da sociedade para o esforço de guerra. Numa situação de que precisar gerar crescimento econômico, ele colocará mais recursos na sociedade. E isso pode ser feito, segundo a MMT, tanto com maior ou menor arrecadação, no caso os impostos, ou também por via de emissão direta. E aí as pessoas começaram a bugar, ficar meio confusas, e perguntam, na verdade, se então a MMT está correta e o Estado pode fazer a emissão do dinheiro como queira, que é uma coisa que eu discordo, que é uma leitura empobrecida, né, da ideia da MMT, eles perguntam, então, para que o imposto? E eu tenho tentado fazer esse diálogo dizendo o seguinte, olha, não é que a emissão monetária seja um fluxo sem fim, não é verdade? E um dínamo que nunca vai quebrar. Né? A correlação de limite que eu vejo, na realidade, tem muito mais a ver com a estrutura produtiva, porque, afinal, ela é que vai dar o limite da capacidade de oferta e, portanto, você vai ter que se manter regulado demanda e oferta para não ter a hiperinflação, né? E, portanto, a capacidade de estrutura produtiva determina esse limite, isso é um ponto. E o outro ponto é que, afinal de contas, você tem os estoques de riqueza na sociedade que esses podem vir a dar maiores contribuições, aí sim, via arrecadação, que é o caso, por exemplo, de lucros e dividendos e tudo mais. Não sei se essa explicação, esses elementos que eu juntei fazem sentido, mas o que você teria a dizer a respeito da relação entre MMT, estoque fluxo, Estado, sociedade, emissão e imposto? Boa, Fausto. Primeiro ponto que, assim, no sistema fiduciário, as pessoas aceitam moeda por fidúcia, porque elas acreditam, porque a moeda tem confiança das pessoas. Na verdade, os sistemas fiduciários, eles são também acompanhados de um sistema contratual, que eu explicava agora há pouco. Nos sistemas fiduciários, a lei diz que você precisa pagar impostos na moeda doméstica e que contratos podem ser liquidados na moeda doméstica. Então, o que garante, vamos dizer assim,
o valor da moeda doméstica é o sistema contratual do país, porque tanto do ponto de vista jurídico, a justiça desemboca numa liquidação contratual a partir da moeda corrente, quanto no sistema tributário, o pagamento de impostos se dá via moeda doméstica de curso legal forçado, que é impressa pelo governo. Então não tem nada a ver com lastro, tá? Com ouro, não tem nenhum lastro nas moedas que são emitidas. Agora, eu achei interessante isso que você falou da comparação da MMT com a TQM, né? Que eu acho que é bem isso mesmo, ó. A teoria moderna da moeda, que aliás não tem nada de moderna, até os inventores eles tiraram um sarro, né? Porque são ideias que vêm já de séculos, mas elas se contrapõem à teoria quantitativa da moeda em vários pontos, especialmente no ponto de que a capacidade de endividamento e do financiamento do governo pela via monetária e de títulos públicos é muito maior do que se imagina e do que pressupõe a teoria quantitativa da moeda. E claro que, ao dizer isso, a MMT não está dizendo que a capacidade de endividamento e financiamento do governo pela via monetária ou de dívida é infinita, né? E acho que agora vale a gente qualificar esse ponto, né? Um outro detalhe legal para as pessoas pararem para pensar é que a diferença entre moeda e título é muito pequena, especialmente se a taxa de juros está baixa, porque no final do dia, tanto uma moeda como um título, que é um ativo, é um passivo do governo que as pessoas carregam como ativo, né? Se você tem um título de dívida pública, significa que o governo vai te dar um dinheiro. E se você tem o dinheiro do governo, significa que o governo ele vai fazer com que aquele dinheiro seja honrado a partir do sistema contratual, né? Se a Selic está em 0 ou em 2%, é quase indiferente você ter dinheiro na conta corrente ou em títulos. Quando o juro começa a subir, aí claro que o título começa a fazer diferença, porque você ganha 2, 3, 5, 10% de juros, né? Então há uma diferença aí, mas no final do dia é o governo que tem que vai honrar isso para você. Bom, a pergunta que a gente faz, e que é a mais relevante aqui para a gente, é qual é o limite de impressão monetária e de financiamento via dívida pública? Porque a MMT vai argumentar que a impressão de moeda não cria inflação imediatamente e automaticamente. Quanto mais moeda, mais inflação. O que a MMT vai argumentar é que a inflação poderá vir se a economia atingir a sua capacidade instalada. Você mesmo já deu essa resposta. Então, se o governo colocar dinheiro demais na economia, seja comprando ativos privados, né, como ele fez nos Estados Unidos, né, imprimindo dinheiro e comprando ativos privados e reduzindo as taxas de juros, seja financiando o tesouro, né, aí a dívida pública mesmo, ele vai começar a impulsionar a economia, porque ele está injetando gasto. Na verdade, moeda é poder de compra, título público é poder de compra. Então, quando ele faz isso, seja financiando o tesouro ou injetando dinheiro mesmo, desculpe, ele está colocando poder de compra na economia. E isso começa a ativar a economia. Se a economia superaquecer, se ela usar toda a capacidade instalada dela, aí a inflação vem. Então, esse é um primeiro limite da MMT. É a utilização plena da capacidade instalada. Não dá para ir além disso. Quando todo mundo estiver empregado e todas as fábricas estiverem lotadas, não dá para injetar mais estímulo via moeda e via gasto público financiado por dívida. Esse é um primeiro ponto que limita, vamos dizer assim, o financiamento via dívida e moeda e não tributário, porque a contrapartida disso é tributação, né? Porque o governo, como ele se financia, ou ele emite moeda, ou ele emite dívida, ou ele cobra imposto, né? Não tem um outro caminho, né? Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto para concluir é o seguinte: a gente tem que pensar da ótica dos investidores também, porque os investidores quem são os investidores? São pessoas ricas, né? Investidor é uma maneira bonitinha de chamar a pessoa rica. São aqueles que têm poupança e que acumularam ativos, que são basicamente as pessoas do mercado financeiro. Por isso que no mercado financeiro só tem rico, né? Por definição. Quem está no mercado financeiro é quem poupou e quem acumulou, portanto ele tem riqueza, né? Então o mercado financeiro é um locus privilegiado de pessoas ricas. Não estou entrando no mérito se são pessoas más, boas, se foi merecido, se não foi merecido. Só estou dizendo que quem acumulou riqueza está lá. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando o governo emite moeda ou títulos, quem compra essa moeda e esses títulos são as pessoas do mercado financeiro, é o mercado financeiro. Então existe um limite também para o mercado financeiro carregar esses títulos do governo e essa moeda. Em algum momento, o mercado financeiro, as pessoas ricas podem falar: opa, vou começar a comprar imóveis, vou mandar dinheiro para fora do país, vou começar a comprar ações, vou procurar outras coisas, porque essa moeda que o governo está colocando e esses títulos não estão me cheirando bem. Eu acho que isso aqui, a inflação vai subir muito, vai corroer o poder da moeda, a inflação vai subir muito, vai corroer o poder de compra dos meus títulos. Então, eu colocaria também um segundo limite de endividamento do governo na capacidade ou no apetite dos investidores privados de carregarem, seja moeda, seja títulos,
Mas esse limite, Fausto, é importante dizer, ele é muito maior do que se vende por aí, com terrorismo fiscal, com todas essas coisas que a gente já discutiu, né? Ano passado a gente teve o maior déficit da história do Brasil, de 600 bilhões de reais, justo na mão de quem, né? Do Paulo Guedes, né? E a taxa de juros foi a menor da história do Brasil também. Então, o ano passado a gente colocou mais de 1 trilhão de reais de dívida e de moeda sem maiores problemas, né? Então, a MMT, na verdade, não é uma loucura, ela simplesmente mostra que os limites para endividamento e de impressão monetária são muito maiores do que se imagina e do que se advoga com a teoria quantitativa da moeda. Não sei se isso ajuda a esclarecer. E aí, nesse caso, então, a consequência disso é que existe margem tanto para fazer uma reforma tributária que retire tributação daqueles que recebem menos e coloque um pouco mais de peso sobre aqueles que recebem mais, como também fazer uma racionalidade tributária que permita, né, as empresas, as pessoas também terem mais poder de consumo e de investimento. Na verdade, porque se você com dívida você consegue financiar a vida pública, né, com mais flexibilidade, significa também que tira mais pressão, ou melhor, exerce menor pressão sobre a necessidade de arrecadar. Esse é exatamente o que o Biden está fazendo. A gente chama isso de spend and tax. Spend and tax. Isso. Gaste e tribute. Né? O pilar do programa Biden, que é um pilar quintessencialmente keynesiano, né? Por isso que até um artigo que eu escrevi no Valor com um amigo meu e está lá no meu blog, que é o Biden recoloca o quadro do Roosevelt no Salão Oval. O programa do Biden nada mais é do que spend and tax. Vamos mandar bala no gasto público, em investimento em infraestrutura, em sofisticação tecnológica e vamos tributar os ricos. É isso. E o crescimento econômico que se gera a partir disso também já aumenta a base de arrecadação. Exato. Portanto, aí você começa a ter uma situação bem mais interessante do que essa mixórdia que a gente vive aqui no Brasil, né? Que essa disputa por recursos parcos cada vez mais escassos, não é verdade? Bom, Paulo, acho que ficou legal, acho que ficou uma boa explicação. Te agradeço mais uma vez. Pessoal, assina aí a Revolução Industrial Brasileira, assina aí o canal do Paulo Gala. Nós fazemos um esforço danado aqui 3 vezes por semana para gravar no Desconstruindo o YouTubenomics e trazer de volta a lucidez para o debate econômico na internet brasileira. Um abraço, até a próxima.